Lá no Gênesis, isso nos traz renovo, fortalecimento e avivamento. E aqui no capítulo 2, versículo 15, pode pôr na tela também para os que não. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, diga aí, certamente morrerás. Essa foi a direção de Deus. Ele falou isso com o homem, com Adão. Depois veio o diabo. Põe aí. Depois que o homem começou a estar ali, a desfrutar do jardim, desfrutar de tudo, veio o diabo e disse: então a serpente disse à mulher, o quê? Qual a semelhança? Não prestaram atenção? O que, senhora? A afirmação. Deus disse: certamente morrerás. E o diabo disse: certamente não morrerás. Aí a gente pensa, né? A quem a mulher ouviu? A Deus ou ao diabo? Por quê? Se Deus falou e o diabo falou, falaram a mesma coisa. Por quê? Perceba que a gente tem que viver muito atento no campo espiritual, porque às vezes o diabo vai querer falar de uma forma semelhante à forma que quem falou? Deus, e muitas pessoas caem. Mas Deus falou com o homem, e o diabo falou com quem? Com a mulher. Sabe por que a mulher ouviu? Porque a mulher não ouviu do próprio Deus, ela ouviu de Adão, como se fosse, na verdade, um recado, né? Um recado. Deus falou direto com Adão, e quem passou o recado para Eva foi quem? Adão. Olha o perigo que é a pessoa não ter uma experiência com o próprio Deus. Não era para ela pensar assim, porque se Adão disse, foi Deus que disse, era para ela acreditar. É igual hoje. Como que Deus fala hoje em dia com as pessoas? Pense comigo. Deus desce e fala com você pessoalmente? Não. Deus fala através de quem? Da palavra, uma forma, e qual outra forma? Agora. Deus está falando com você através de quem? Dos pastores. E se a pessoa não consegue enxergar isso, ela não leva a sério. Não deveria ter essa dificuldade, porque você vê, quantas reuniões, quantos testemunhos você já viu a pessoa às vezes chegar para a gente e falar assim: olha, parece que o pastor sabia da minha vida. Já viu casos assim? Quem já viu casos assim? Por quê? Porque não é o pastor que sabe. Quem é que está falando, gente? É Deus. Então o correto seria tudo que a pessoa ouvir aqui, ela sair daqui certa que quem está falando é quem? Mas tem gente que por não levar tão a sério, não segue. Deus fala aqui, às vezes a pessoa pensa: isso acho que é coisa do pastor, acho que isso é coisa do homem, eu acho que não é bem assim. Então ela está desprezando a voz de Deus que está vindo através do pastor. E quando ela chegar lá fora, quem vai falar, pessoal? Quem vai falar? Algo semelhante, algo parecido. E porque ela não levou a sério, crendo que era a voz de Deus, ela vai ouvir a voz do diabo e vai acontecer o que aconteceu lá na criação. Vocês estão entendendo, pessoal? A diferença é que Deus, ele não fica tentando convencer ninguém. Deus, ele fala, até porque ele é Deus, ele não precisa ficar convencendo, ele tem que dar ordem, e o que a gente tem que fazer? Obedecer. Já o diabo não, o diabo tenta convencer. Olha, faz isso. Você vê, ele disse: certamente não morrerás. O argumento do diabo, pessoal, nunca vai ser fraco. Nunca vai ser fraco. Ele sempre vai vir com um argumento forte para convencer a pessoa de que ela pode fazer aquilo ali, que ela não vai arrumar problemas com Deus. E aí a gente abre um leque de muitas possibilidades, a gente abre um leque de muitas opções que nós já vimos por aí. É ou não é verdade? Pode sair com o outro lá, porque é por amor. Tem até frases que dizem aí: não peca quem trai por amor. E as pessoas afirmam isso. É ou não é verdade? Mentira. Outras que dizem: não, você pode seguir sim, siga a voz do seu coração, minha filha. Vai nessa. Vai nessa de seguir o coração. O coração nunca se engana. A Bíblia diz que ele é enganador, extremamente corrupto.
E muitas outras verdades. Não, você não precisa se batizar agora não. Deus entende que você está chegando na igreja agora. É ou não é verdade? Não precisa. Não, você também não precisa se batizar não, porque você já está na igreja há uns 20 anos, e o que importa é que você está frequentando. Coisas bonitas, mas que são mentiras de quem, gente? Do diabo. Certamente, ele vai colocar certeza naquilo que ele fala. Não, você não precisa ler tanto a Bíblia não, porque você foi domingo na igreja e o bispo leu a Bíblia, então para que você vai ficar lendo? Você não precisa ficar orando toda hora não, não é pelo muito falar que você vai ser atendido, usa a Bíblia. É, não é verdade? Usa o quê? A Bíblia, usa às vezes a palavra de Deus para distorcer a verdade em mentira. Então, se o diabo sempre vai colocar toda a força para usar os seus argumentos, eu tenho que usar toda a minha força para crer na palavra de Deus, e em buscar ter uma verdadeira experiência com Deus, porque senão eu corro o risco de ter ou de estar onde estou apenas porque eu ou alguém me convenceu. Vou lhe dar exemplos. Já aconteceu de você ver alguém assim, que você admirava tanto, um bispo, um pastor, uma pessoa que parecia tão usada por Deus, e de uma hora para outra você descobre que aquela pessoa perdeu a fé? Já aconteceu com quem? Quem já viu? Às vezes, na maioria dos casos, aquela criatura foi convencida a estar onde estava. Às vezes ela é convencida pelo pastor. Às vezes a pregação é tão forte que a pessoa diz assim, não, o pastor me convenceu, eu vou entregar, simula que vai entregar a vida dela para Deus. Não foi Deus que convenceu, foi quem? A palavra do pastor, às vezes. Às vezes alguém chega com ela e fala assim, ô fulano, você já é membro da igreja há tanto tempo, acho que está na hora de você entrar num grupo, está na hora de você ser obreiro da igreja. Tá bom, eu vou ser. Ela entrou, mas quem convenceu ela foi quem? A palavra. E ela às vezes não teve uma experiência com Deus. O próprio membro às vezes vem para a igreja porque está sofrendo, está desesperado, está com problemas de saúde, problemas na vida econômica. O problema convence ela a passar a vir na igreja. Aí ela passa a vir na igreja, ela gosta, se sente bem aqui, fica um tempo, 2 tempos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas às vezes nunca teve de verdade uma experiência com quem, gente? É perigoso. Porque Eva não teve esse contato com Deus. Ela só recebeu um recado. Mas caiu. Eu sei que depois Adão deu ouvidos a Eva, né? Deu ouvidos a Eva, porque ela comeu, aparentemente não aconteceu nada, ele foi na onda dela. Mas será que se a serpente tivesse falado com Adão, será que ele teria caído, pessoal? Pense comigo, a gente não pode adivinhar, né? A gente pode adivinhar, mas eu penso que não. Porque ele tinha ouvido de quem, pessoal? Do próprio Deus. Ele tinha tido uma experiência com o próprio Deus. É muito mais difícil para o diabo derrubar alguém, tirar alguém da fé, quando esse alguém teve, de fato, uma experiência com Deus. Você vai ver que a pessoa que teve uma experiência com Deus, ela não vive de altos e baixos com respeito a problemas. Você vê, quem não teve, até vem na igreja, mas é aquela pessoa que fala, está dando tudo errado na minha vida, quer saber de uma coisa? Que nem eu ouço direto aqui nos atendimentos. Se não acontecer nada na minha vida, eu saio da igreja. Tem ou não tem gente que fala isso? Gente assim, teve experiência com Deus, pessoal? Ela está condicionando estar perto de Deus, se Deus fizer alguma coisa por ela. Então ela nunca teve uma experiência com Deus. Tem gente que se passa a ter um problema de saúde, ela diz, se Deus não me curar, eu não sirvo mais a Ele. Não teve uma experiência com Deus, teve uma experiência com a igreja. Está ficando claro, pessoal? Está dando para entender? Agora, quem teve uma experiência com Deus de verdade, quem conheceu a Ele, quem teve um contato de verdade com Ele, ela pode estar doente, ela busca a cura, e se a cura não vier, ela continua com Deus. Ela pode estar com problemas econômicos, ela busca a prosperidade, e Deus dá, e se Deus não der, ela continua com Deus. Ela busca a salvação do casamento, e se resolver, graças a Deus, se não resolver, ela continua com quem? Porque ela teve uma experiência com Deus. Amém, pessoal? Pense nisso, é com muito temor que você tem que meditar nisso. Os argumentos do diabo que sempre serão fortes, convincentes, e o perigo que há na pessoa não ter tido uma experiência com Deus. Davi, quando estava ali lamentando, confessando, contando a história do seu pecado, como caiu e como ele se arrependeu, ele falou isso em Salmos 32. Põe aí, por favor. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Isso é Deus. Davi falando, sendo usado por Deus para falar isso. E sob as minhas vistas te darei o conselho.
Não sejais como o cavalo ou o quê? A mula sem entendimento. Desculpa aí, não leva a mal não. Não é eu que estou falando não, é a Bíblia. Se você não gostar, reclama lá com Deus. O que Davi queria dizer? Tem gente que só vai no empurrão. Ela só consegue fazer o que está escrito com respeito ao agradar a Deus se for falado. Se parar de falar, o que ela faz também? Para de fazer. Se não falar do perdão, ela não perdoa. Se não falar da mágoa, ela não tira a mágoa de dentro dela. Se não falar da Santa Ceia, ela para de participar. Se não falar do batismo, ela não toma a decisão de se batizar. Se não falar da prostituição, ela não para de se prostituir. Porque ela só vai no que, gente? No empurrão. Como, desculpa, a Bíblia está falando, a mula e o cavalo. Você já viu, o sujeito sobe no cavalo e como é que fica? Pá! Anda mais um pouquinho. Eu sei que é duro às vezes de ouvir, mas é ou não é a pura verdade, gente? É ou não é, pessoal? Você que tem filhos desobedientes, infelizmente sabe que é assim. Se não falar, não faz. Vai lá arrumar a sua cama. É ou não é, pessoal? Vai lá, senão eu tomo a televisão, eu tiro o celular. Então, mas isso é coisa de criança. Na fé nós não podemos ser o quê, gente? Criança. Principalmente porque estamos lidando com a nossa alma. E se eu tenho consciência do valor da minha alma, se eu tenho consciência que estamos vivendo no tempo do fim, eu não posso dar mole. Porque como aquelas 5 virgens nécias, elas deram mole. O texto diz em Mateus 25, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Parecia que o noivo tinha se atrasado. Não parecia, gente? Tardando. Não tardou, não. Na verdade, ele estava dando tempo para as 5 nécias, que não estavam nem aí para nada, correrem atrás do tempo perdido e fossem buscar o azeite. Não tardou, não. Ele estava dando tempo. É igual Jesus hoje. Pessoal, eu não tenho dúvida que já era para Jesus ter voltado, pessoal. O que mais falta acontecer? Me diga aí, gente. Me diga alguma coisa que ele falou que iria acontecer antes da volta dele, que ainda não aconteceu. Me diga aí. Tem alguma coisa que falta acontecer, gente? Nada. Já era para ele ter voltado. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele está como esse noivo aí, dando tempo para mais alguém se arrepender e se entregar. Mas elas, põe a palavra de novo, difícil de falar, tosquenejar. Você sabe o que é isso aí, pessoal? Hã? Alguém sabe o que é isso aí? É assim, ó. Isso aí acontece na reunião muito. Vou dizer para você o que é. A pessoa está assim, ó. Já viu? Estou pregando aqui, a pessoa pensa assim, ó. Estou vendo a hora, tem que ter um ortopedista aqui perto, daqui da reunião, para às vezes consertar o pescoço de alguns. Mas não é rápido que você abre o olho? Pois é, num piscar de olhos assim, Jesus volta. Então tem gente que está tosquenejando. Está falando da salvação da alma, está falando que o inferno está aí. A Bíblia diz que o inferno se alargou. E as pessoas tosquenejando, dormindo, desatentas. Nesse tosquenejar aí, o que aconteceu? O noivo chegou e a porta se fechou. Graças a Deus a porta está aberta para quem quer. Amém? Porta está aberta para você não tosquenejar, para você acordar e se entregar de verdade. Amém? Agora a pergunta é, eu posso ou qualquer outro homem pode apontar o dedo para alguém aqui e dizer, ó, você teve uma experiência com Deus, você não teve. A gente pode falar, pessoal? Porque isso é quase imperceptível aos nossos olhos. Porque para o pastor, está todo mundo na igreja, até tem pastor que não teve. Porque é tudo muito igual, está na igreja, está ali ouvindo a palavra, está bonitinho. Mas, às vezes, na verdade, não teve. E se não teve, está correndo risco. Porque amanhã a serpente, o diabo vai vir com um argumento tão coerente, que porque Deus não falou diretamente com você, você ficou ouvindo aí recados, ou foi convencido por alguém a estar onde você está, o diabo vai te vencer. Então hoje, se você, no seu interior, você reconhece, eu não tive uma experiência com Deus ainda. Tive não. Eu percebo isso, e a gente percebe. Percebe ou não percebe, gente? A gente percebe. Se a pessoa está vindo na igreja, está gostando, legal, ou se ela já teve de verdade. Busque ter de verdade. Fale com Deus hoje, ó Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, apareça para mim como o Senhor apareceu para Adão, claramente.
Claramente o Senhor falou para ele, não faça isso. Parece para mim. Você vê, Deus descia, pessoal, no jardim. Deus descia na viração do dia, cremos que por volta das 18 horas, e caminhava junto com o homem. Caminhava, andava como você pode andar do lado do seu marido. Então, olha o privilégio que o homem tinha. Mas perdeu tudo isso por quê? Porque uma lá não tinha tido experiência com ele e foi convencida pelo diabo. Não deixa o diabo te convencer, não. Queira ter uma experiência com Deus de verdade, porque aí você vai até o fim.